Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido e falado, hoje eu quero gravar um podcast a respeito da vida e da obra do Mário de Andrade. Mário, um escritor que eu venho estudando aí aproximadamente 11, 12 anos, né? Desde 2008, 2009, por aí, quando eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina voltada ao turista aprendiz. Naquele período eu fui aluno da professora Raquel, professora que trabalha as crônicas de viagens de Mário de Andrade. Então eu fui aluno de mestrado e nós estudamos justamente o turista aprendiz. Anterior a isso eu já tinha lido Macunaíma, né, que é uma espécie de rapsódia, né, do Mário. Tinha lido isso na graduação, na disciplina de literatura brasileira 4 ou 3, não estou bem lembrado agora. Mas foi uma obra que despertou muito a minha curiosidade intelectual a respeito do escritor modernista, né? Então, desde esse período aí que eu venho trabalhando com uma das obras mais relevantes do escritor paulistano, né? Ou paulista, ou até mesmo ele não gostava, né, de ser falado, né, que ele era paulista ou paulistano, mas sim ele dizia: eu sou um brasileiro, eu sou um homem tangendo o alaúde. Essa é uma frase muito própria de Mário de Andrade, né? Eu sou um homem tangendo o alaúde. Então Mário era um homem alto, né? Mário, uma tez assim, a pele mais morena, né? Magro, calvo, né? Ele tem assim, sempre esse olhar tímido, mais curioso, né? O nome dele oficial era Mário Raul de Moraes Andrade. Então ele viveu boa parte da sua vida, né, na cidade de São Paulo. Ele foi aquele típico escritor assim, de gabinete, né, às avessas, porque Mário teve muita vontade de trazer, conhecer, né, o Brasil como ele fez, por meio das viagens. Inclusive ele teve a oportunidade de trabalhar no IFAM. O IFAM era o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico, né? E ele teve também essa chance de visitar algumas igrejas, tanto no interior de Minas Gerais, nas viagens que ele fez, né? E era uma espécie de fiscal do patrimônio histórico nacional. Mário nasceu no dia 9 de outubro de 1893, então parte da sua infância e da sua juventude ele residiu na Rua Aurora, número 320, tá? Fica na região central ali de São Paulo, perto da Barra Funda, né? Então, desde muito cedo, ele teve muitas curiosidades relacionadas às ciências humanas e artísticas. Talvez isso muito revelou as múltiplas facetas que Mário de Andrade desenvolveu durante a sua vida, né? Cabe lembrar que Mário de Andrade era um escritor polígrafo, né? Ou seja, múltiplo, né? Tanto foi musicólogo, foi etnógrafo, foi fotógrafo, foi romancista, foi poeta, né? Foi funcionário público, professor de piano, professor de alemão. Quer dizer, as múltiplas facetas. Isso eu trabalho um pouco na minha dissertação de mestrado. Inclusive essa expressão facetas, múltiplas facetas, né, no plural, é uma expressão que eu utilizo para interpretar essas tipologias que ele exerceu e essas múltiplas personalidades curiosas que ele exerceu durante a sua vida. Então, desde muito cedo, ele era relacionado às ciências humanas e artísticas, né? E buscando aplicar tudo isso nos seus escritos, né? Ou seja, parte dessa relação muito carismática que ele tinha é muito forte da correspondência que ele trocou com Carlos Drummond de Andrade, com vários intelectuais, Fernando Sabino, né? Murilo Rubião, vários escritores que ele também incentivou a ser escritor, a se tornar escritor, né? A própria Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, né? Então ele teve um contato muito forte com esses artistas, com essas artistas plásticos, né? Digamos, com Oswald de Andrade, que também no futuro posterior ele chegou a brigar, a se desentender com Oswald, né? O pai dele se chamava Carlos Augusto de Moraes Andrade e a mãe dele Maria Luísa Leite Moraes de Andrade. Então ele teve uma criação desde muito jovem aos estudos humanísticos, né? Ou seja, os estudos relacionados às ciências humanas. Em 1899, o Mário de Andrade começou seus estudos regulares, tá, num colégio chamado Grupo Escolar da Alameda do Triunfo, que fica na cidade de São Paulo também. E nessa mesma época ele passou a residir no Largo do Paissandu. O
O Mário de Andrade teve várias mudanças de residências na cidade de São Paulo, né? Mesmo porque a família se mudava muito, né? E a família apoiava muito essas condições, digamos, relacionadas ao estudo, né? Então, desde muito cedo ele tinha muitos livros em casa, né? Ele tinha um repertório cultural muito amplo, muito curioso, né? Então, durante esse período, né, que ele vai residir no Largo do Paissandu, ele acaba se apaixonando por uma moça chamada Maria da Glória. Esse relacionamento marcou muito a fase dos seus estudos poéticos, dos seus versos, da sua criação poética. Tá? Então, foi assunto, né, que ele desenvolve na sua poesia também. No dia 8 de dezembro de 1904, ele, com 11 anos de idade, o escritor paulista realiza a sua primeira comunhão na igreja Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo. Tá? Então, ele era esse capuchinho católico, assim, né, voltado a querer participar por parte das atividades da igreja, né? Então, ele teve essa participação muito efetiva na religião católica também, é importante dizer isso. Inclusive que ele vai oscilar muito sobre essa questão, digamos ali, daqueles traços que ele desenvolve, daquela postura mais marxista, né? A própria Telene, quando ela desenvolve isso no estudo dela, dizendo que o marxismo não se comportava muito bem, não se relacionava bem com a religião católica, né? Era uma incongruência, né? Como ser marxista e também ser católico, né? Então, é uma problemática que ele teve que lidar também durante os seus estudos, né? Em 1905, ele entra com toda a dedicação no ginásio Nossa Senhora do Carmo dos Irmãos Maristas. Os Irmãos Maristas são, digamos aí, os grandes precursores, né, dos colégios do Brasil, espalhados pelo Brasil, né? Fundadores da PUC, né, da Pontifícia Universidade Católica, né? Então, ele vai se dedicar a amadurecer algumas relações sociais quando ele vai estudar nesse colégio. Então, a sua completa formação ocorre em 1909. E em 1909, ele já se torna bacharel em Ciências e Letras. Tá? Durante esse período, ele também vai a primeira vez, ele faz uma viagem, ele conhece a praia de Santos. Então, foi a primeira vez que ele pisa na praia, foi a convite dos parentes, né? Então, nesse período, ele vai também resgatar um pouco desse, apesar que ele não era um cidadão de praia, ele era um cidadão muito mais urbano do que do litoral, né? Muito mais marcado pela cidade de São Paulo do que no litoral. Uma das fotos, inclusive, não em Santos, mas no norte do Brasil, ele está tomando banho ainda de maiô. Eu não estou bem lembrado se essa foto ela é no litoral de Santos, eu estou mencionando isso, mas eu creio que posso depois tirar essa dúvida. O registro desses episódios ficou marcado uma crônica. Então, ele escreve uma crônica chamada O Mar, de 32, tá? Então, ele evidencia nesse período os encontros carinhosos que ele teve com a família dele nessa crônica. Já disse a vocês aqui que a crônica ela mistura essa ficção com a realidade, né? Já podemos debater isso um pouco na aula anterior, essa crônica de viagens, né? Em 1911, ele inicia seus estudos em música no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Então, aí com uma idade mais assim, beirando os seus 20 e pouquinhos anos, né? Ou quase 20 anos, ele está ali estudando música nesse conservatório. Então, em 1914, quando inicia a Primeira Guerra Mundial, ele então é aluno de música, tá? Nesse período, e participa também de uma audição pública, interpretando aí peças, mesmo autorais, né, de piano que ele teve. Nesse período ele escreve uma seleção, uma coletânea de contos, tá? Intitulada Primeiro Andar, no ano de 26. Então, ainda resgatando um pouco desse período anterior, em 1916, ele começa as suas atividades no conservatório. Então, ele foi professor de piano do conservatório. Lá ele teve várias alunas. Uma delas chamava Oneiga Alvarenga. A Oneida Alvarenga foi a discípula do Mário de Andrade. E ela achava ele um grande homem, né, porque ele é um homem muito alto, um homem robusto, né, um homem sorridente, um homem intelectual, erudito, né? Então a Oneida Alvarenga trocou cartas com o Mário de Andrade também. E uma das frases mais emblemáticas que eu me lembro aqui agora da Oneida Alvarenga
é essa descrição que ela tinha com uma descrição, digamos, honrosa do Mário de Andrade, né? De honra, né? De saber que aquele homem era um homem muito estudado, muito culto, né? Então é muito interessante, porque eu mesmo que estudei a obra do Mário de Andrade, eu tive uma curiosidade enorme de ler as cartas também que ele trocou com vários intelectuais de época. Eu tive a oportunidade de mencionar a vocês aqui que eu fui numa exposição no Centro Cultural dos Correios, né, ali no centro do Rio, e lá eu tive a oportunidade de ver a quantidade de cartas que ele trocou com vários intelectuais. Então a epistolografia ativa do Mário, ela já é, digamos assim, praticamente quase de domínio público, né? Nós temos livros que exploram essa temática das cartas, tá? Então eu tive a oportunidade de ler muitas das cartas do Mário de Andrade, até mesmo para saber como funcionavam os bastidores da sua criação fictícia, né? Da sua criação artística. Então, quando eu estudei o Turista Aprendiz, não só li o Turista Aprendiz, como eu tive que ler todas as cartas. Eu li o Macunaíma, eu li o Amar Verbo Intransitivo, eu li o Banquete, eu li os contos, né? O Tempo de Camisolinha, Frederico Paciência. Então são contos assim que também trabalham essa questão homoerótica dele, né? Porque muito da crítica ainda é um mistério, né? Porque essa questão homossexual do Mário de Andrade, isso nada desabona na sua obra, por que não se pareça, né? E nós não devemos julgar, porque de fato ele foi um escritor que não assumiu essa questão sexual, mas isso fica evidente na sua carga de ficção, na sua, digamos assim, tanto no Tempo de Camisolinha, Frederico Paciência, fica um pouco ali ambíguo, tá? Então, teve até um amigo meu que foi investigar essa parte das cartas, né, do IEB, Institutos Brasileiros, disse ele que lá ele confessa ter um amigo e tal, mas até hoje eu nunca li esse material, tá? Isso é um amigo que investigou, é um conhecido acadêmico que visitou as cartas do Mário de Andrade, né? Estudou, leu um pouco das cartas. Então, no desenrolar desse período que ele trabalha no conservatório, tá? Ele já vai estar bem amadurecido. Ele solicita ao vigário-geral do arcebispado de São Paulo para ler Salambô do Flaubert, Gustave Flaubert, escritor francês, e Madame Bovary. Então, existiam alguns escritos nessa época também, que eram os escritos chamados os escritos do Index. Os Index eram obras praticamente proibidas pela Igreja Católica de ser lidas. Então, de fato, como Mário de Andrade era muito curioso, ele precisou pedir autorização, tá? Em 1917, ele vai se aperfeiçoar no conservatório. No mesmo ano ainda, ele recebe uma notícia muito triste, que o pai faleceu. Com a morte do pai, o Mário reergueu esse pensamento dele sobre essa tragédia e acaba também contornando um pouco dessa influência que teve a Primeira Guerra Mundial de 1914. Ele escreve um poema chamado Há uma gota de sangue em cada poema. Na verdade, não é bem só um poema, é uma obra, uma coletânea de poemas também, que traz um pouco dessa influência e repercussão da Primeira Guerra Mundial. É muito marcante essa obra para ele. É uma obra ainda prematura, Há uma gota de sangue em cada poema, uma obra ainda que depois daquela crônica O Mar, ele ainda está numa fase muito, digamos, incipiente da sua vida artística, né? Mas em 1919 ele também tem uma chance, uma oportunidade única na vida dele. Ele entra em contato com o barroco mineiro por meio das viagens que ele faz a Minas Gerais. Eu tinha dito aqui que ele trabalhou no IFAM, né? Mas anteriormente ao trabalho que ele fez no IFAM, ele também teve a oportunidade de viajar para o interior de Minas e teve contato com Afonso de Guimarães, que é um escritor também muito celebrado nas Minas Gerais. Em 1920, o Mário solicitou permissão eclesiástica. Então, nesse período de 1920, que ele vai ter a chance de ler as obras proibidas, né, as obras do Index. Então, durante 1920, ele se integra um pouco mais, se aproxima, tem essa curvatura, digamos ali, mais aproximada com a cidade e os modernistas, né, na cidade de São Paulo. Daí em diante que ele vai ter também contato também com alguns jornalistas e vai desenvolver algumas atividades no jornalismo e na imprensa paulista. Tanto é que ele colabora como crítico literário dos cronistas nas revistas, também Papel e Tinta, na Revista do Brasil,
na Ilustração brasileira, né? Em 1921, ele passa a residir na Rua Lopes Chaves. Eu tinha dito isso a vocês, que lá que ele faleceu, nessa casa que é uma casa-museu hoje, também está localizada na região central de São Paulo, tá? E lá ainda consta que tem os livros da biblioteca particular dele, né? A própria mãe morava junto com ele, e a irmã, se eu não me engano, também. E a própria mãe que vai confeccionar roupa para ele. Então a mãe, depois da morte do pai, a mãe passa a ser, digamos ali, a principal família, né, meio familiar do Mário de Andrade, digamos assim. Nesse ano também, de 22, que ele participa da Semana da Arte Moderna, ele já é titulado como professor catedrático de História de Música e de Estética no Conservatório. Nesse período ele vai ter uma autoridade maior e consegue ir em contato com o grupo dos modernistas. Aí, juntamente com Paulo Menor de Tampitia, Oswald de Andrade, né, a própria Anita Malfatti, né, o Paulo Prado, aquele que ajudou a fomentar financeiramente a Semana de Arte Moderna. Eu tinha mencionado que ele escreve o Retrato do Brasil. Paulo Prado, que é um ensaísta brasileiro, uma obra hoje publicada pela Companhia das Letras. Então, Mário de Andrade, no dia 13 e 18 de fevereiro, ele participa ativamente da Semana de Arte Moderna. Inclusive, o Ódio ao Burguês, que foi aquele texto, né, em forma de manifesto que ele publicou, ele vai proferir o texto nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, né? Essa cena é muito emblemática, que ele profere o Ódio ao Burguês, né? Então já está todo aí caracterizado um movimento, digamos ali, de cunho mais da esquerda, né? De cunho mais social, que o Mário de Andrade profere, né? Inclusive isso se evidencia mais ao longo da sua trajetória, quando ele passa ali o Tratado Histórico de Nicolau Bukharin, Tratado do Materialismo Histórico. Então, é uma obra fundamental para entender também o pensamento de Mário de Andrade. Eu cheguei a ler essa obra, porque quem menciona a obra é a própria Thelina Ancona Lopes, no livro dela Ramais e Caminhos, que é um livro fundamental para entender a obra de Mário de Andrade, inclusive o Turista Aprendiz. Ramais e Caminhos, Thelina Ancona Lopes. Então, em 1924, ainda, ele vai viajar pela segunda vez a Minas Gerais com o grupo dos modernistas. É a segunda viagem que ele faz. Então ele vai estar em contato com Blaise Sandrá, que é também um artista, né, estrangeiro, que se encaixa no meio dos viajantes, né? E Mário começou a colaborar também nesse período com a América Brasileira, que era uma revista também, um periódico, e lá ele escreve Contos de Belas Artes. Contos de Belas Artes é esse que eu disse a vocês, O Tempo de Camisolinha, Frederico Paciência, entre outros contos mais, que eu não me lembro a cabeça agora. Então a Revista do Brasil, ele começa a trabalhar também para a Revista do Brasil no Rio de Janeiro. Ele começa a se tornar correspondente de alguns periódicos, né? E durante essa etapa em Minas Gerais, o pensamento do Mário já está mais maduro e consciente da realidade cultural nacional, porque ele já está no período que já passou essa formação intelectual, já leu muito, já é um sujeito, digamos assim, beirando aí os 30 e poucos anos, né? Então ele já é um sujeito mais, digamos, maduro em vários aspectos, né? Ele escreve nesse período ainda, no período de 1924, 1925, O Noturno de Belo Horizonte e O Poeta Come Amendoim. São poemas, tá, que está também em coletânea, como, por exemplo, O Tempo de Maria, que está no Remate de Males. E o romance Frolin, que é o Amar Verbo Intransitivo, como eu acabei. Esse romance virou filme, se eu não estou enganado, tá? Amar Verbo Intransitivo. E é um romance que ele explora essa temática de um pai que vê o seu filho ainda desamparado, ainda nas suas primeiras incursões de aproximação amorosa, e o pai resolve não querer pagar uma prostituta por esse filho, mas sim contratar uma professora de alemão para lecionar alemão ao filho, e ao mesmo tempo, né, fica muito dúbio ali, muito ambíguo essa aproximação do próprio... É uma estrutura poética, frasal, assim, muito interessante, de que o jovem se aproxima dessa mulher, dessa professora de alemão, e, digamos assim, querendo muito mais do que uma simples aula, mas um beijo, um abraço, um carinho, enfim, uma disposição mais amorosa.
Durante os anos de 28 e 29, ele se torna membro do Partido Democrático também, realiza as suas viagens, que as viagens se tornaram a obra Turista Aprendiz. Então, a primeira, ele vai ao Nordeste, depois ao Norte. Então, essas duas viagens que vai caracterizar também a colheita de material para ele formular o texto do Macunaíma. A coleta de material para ele publicar o Macunaíma. Então, são viagens que ele entra em contato com os terreiros de candomblé, ele observa como são as danças típicas do Nordeste, o Chico Antônio, que é o cantador de cocos, né? Ele vai escrever um romance chamado Vida do Cantador, que é um livro que ele não conseguiu terminar. Esse Chico Antônio era uma figura local, né, que cantava cocos, uma figura muito alegre, muito, digamos ali, afetiva, né? Ele conta com o apoio desse cidadão, e esse cidadão ele vai escrever um romance que gira em torno dessa vida desse cara, né? Então, assim, em 1930 ele também vai apoiar a Revolução, a Revolução, ou seja, o período Getúlio Vargas, né? Essa questão aí, ele vai, não do período Getúlio Vargas, mas a Revolução em relação à própria resistência, né? Getúlio Vargas. Interessante dizer uma coisa, que nessas viagens ele vai tomar consciência de um Brasil mais agrário, um Brasil mais rural e um Brasil também voltado a representar essas incongruências, né, entre Sudeste e Nordeste, né, essa disparidade econômica, né, digamos assim, geográfica, né, disparidade em termos de trabalho, em termos de renda do trabalhador, salários, enfim. Ele vai descrever isso muito no Turista Aprendiz, que foi uma obra fundamental, assim, para quem vai estudar a obra do Mário de Andrade, ser lida e ser apreciada, tá? Então, o Turista Aprendiz, como eu tinha dito a vocês, são crônicas de viagem. Então, ele casa muito essa questão da ficção com a realidade e de se olhar de etnógrafo, né? Então, ele chega na cidade do Rio de Janeiro, e lá ele vai pegar uma embarcação. Então ele entra em contato com Graça Aranha no Copacabana Palace. O Copacabana Palace tinha sido recém-inaugurado. Ele entra em contato com essa parte da cultura letrada brasileira, tá? Então ele está ali em contato com vários intelectuais, né? O Manuel Bandeira chegou a visitar o Mário de Andrade, inclusive no Rio. Ele vai até a casa de Manuel Bandeira, me parece, lá em Santa Teresa. Então, o Largo do Curvelo, ali na Glória, né, se eu não me engano, né? Não é bem Santa Teresa, mas assim, toda essa atmosfera erudita, intelectual, Mário de Andrade vai ter contato, seja por meio de cartas, seja pessoalmente, né? Então, esse período que ele fica no Rio, ele abastece o olhar dele, digamos, ao contexto, né, do Brasil de época, tendo em vista esse contato maior com esses intelectuais, tá? Então, Mário de Andrade, quando ele vai viajar, ele não viaja praticamente era uma simples viagem, mas ele vai ser correspondente também do Diário Nacional. O Diário Nacional, eu tinha mencionado a vocês, era o antigo jornal em São Paulo, Diário de São Paulo, Diário Nacional, estou bem lembrado aqui o nome, mas ele tem uma coluna nesse jornal, chamava Coluna Táxi. E lá ele vai publicar os textos, ele envia esses textos, tá, das crônicas do Turista Aprendiz pelos Correios, né? Então ele vai ser uma espécie de correspondente, tá? O período que ele ficou o maior tempo, já tinha mencionado isso, dessas viagens, foi na cidade de Natal, na casa do Câmara Cascudo. Então o Câmara Cascudo foi o anfitrião dele na cidade de Natal. Então lá ele vai ficar na casa do folclorista, o folclorista vai passear com ele, vai levar ele para as praias, vai levar ele para conhecer a realidade da cidade, inclusive essa parte ainda muito, digamos ali, regional, né, do Rio Grande do Norte, ele também vai apresentar. Câmara Cascudo foi um grande folclorista, escreveu grandes lendas e tradições, né, do Nordeste brasileiro. Então o Mário tem contato com o Câmara Cascudo e vai, inclusive, tirar fotos com ele, né? O Câmara Cascudo ainda é bem novo, vai tirar foto no cajueiro, o maior cajueiro do Brasil está lá na cidade de Natal. Então é muito interessante essa parte das legendas da obra do Turista Aprendiz,
que dão conta dessas praias que tem no Rio Grande do Norte, a Praia de Pipa, as praias que estão localizadas lá, e são praias que ele vai visitar com o Câmara Cascudo, né? Dito isso um pouco mais, eu digo a vocês que o Turista Aprendiz é uma obra muito mais que reveladora do Brasil agrário, né? Ela é um documento que registra, de certa forma, essas andanças que o Mário teve e essa realidade, digamos, dos engenhos de cana-de-açúcar. Eu tinha falado do engenho Bom Jardim. Então, o engenho Bom Jardim, se eu não me engano, localizado na Paraíba, é um engenho que o Mário Andrade vai visitar, vai verificar as condições insalubres dos trabalhadores, aqueles trabalhadores que estão ali no calor exagerado, trabalhando, moendo a cana, né? Enfim, trabalhando por um salário mísero, né? Inclusive naquela condição que eu falei a vocês, que é uma condição que o cara trabalha na terra, mas ele não consegue se arrancar daquela terra, ou seja, ele não consegue pagar quase a dívida que ele tem com o proprietário de terras. Isso era muito comum nessa época, né? Você vem trabalhar na terra, mas você já contrai uma dívida. Isso até hoje, né? O Brasil nos revela um pouco dessa incongruência e dessas desigualdades sociais. O que eu quero dizer para vocês é que o Turista Aprendiz nos revela também os bastidores, digamos, desse Brasil que vai ser representado posteriormente em até Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, né? Me parece que são obras muito interessantes para nós descobrirmos um pouco mais do nosso Brasil, da nossa regionalidade, né? Eu tinha falado dessa questão da regionalidade, que é algo universal, né? Que o próprio José Américo de Almeida defende por meio de um aforismo na introdução da Bagaceira, né? Então, quer dizer, eu creio que o próprio José Américo de Almeida tenha lido as Crônicas do Turista Aprendiz, né? Mesmo que o livro tenha ficado inacabado. Eu já disse a vocês aqui que o Mário faleceu em 1945, portanto aos 51 anos, vítima de um ataque fulminante, ataque cardíaco. Ele fumava muito, ele era muito sedentário, né? Então teve muito dessas complicações. E outra coisa também, que o Mário era hipocondríaco. O Mário tomava muitos remédios. O Mário tinha sede de tomar remédio. E o maior desafio da vida dele é quando ele tomava remédio e ele tinha que escrever. Ou seja, ele estava mal e tinha que escrever. Isso era uma luta árdua, porque como ele era um indivíduo muito curioso de fazer anotações em livros, de manter uma biblioteca particular, o professor Marcelo disponibilizou para vocês aqui um material, né, do Bento, né, e do José Bento. José Bento foi um dos principais bibliotecários, foi o secretário, na verdade foi o secretário de Mário de Andrade, né, que o Mário de Andrade chamou ele para trabalhar com ele. Então o José Bento vai organizar a biblioteca do próprio Mário. Lógico, dentro disso aí, além disso, a correspondência, né? O Mário se correspondia muito. As pessoas enviavam uma carta, ele fazia questão de datilografar, sentar, e as cartas eram laudatórias, cartas de 3, 4, 5, 6 páginas. Isso fica nítido na correspondência que ele trocou com o Drummond, com o Manuel Bandeira, com os intelectuais, com o Câmara Cascudo, Fernando Sabino, né? Até com o próprio Oscar Niemeyer ele chegou a trocar correspondência. Então, Mário de Andrade é esse sujeito extremamente culto, extremamente, digamos, revelador de um Brasil, né? De um Brasil agrário, de um Brasil de época. Teve uma única oportunidade de sair ao estrangeiro, então a única foi a Iquitos, no Peru, né? Ele teve quando eu falo teve a única, não, ele teve essas oportunidades quando ele trabalhava na imprensa, né? No Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Mas o que acontece? Ele tinha um cargo comissionado nesse local, no Departamento de Cultura, e ele recebeu alguns convites para sair do país, mas ele não tinha essa vontade de sair, ir aos Estados Unidos, ir à Europa, né? Se vangloriar por isso. Ele queria mesmo permanecer no Brasil, apesar de ter a oportunidade. E como eu falei, o único lugar que ele saiu foi Iquitos, no Peru. Tá? Muito interessante dizer, quando ele trabalha nesse período na imprensa de São Paulo, ele vai escrever e publicar Modinhas Imperiais, tá? Que foi, digamos ali, uma apologia que ele faz à questão das modinhas portuguesas, né? Ele, como era musicólogo, né, Mário de Andrade deixou uma vasta
digamos, criação musical. Inclusive isso é tido, tem livro sobre isso, tá? Vocês podem até adquirir, quem estuda música, né? Então, quer dizer, quando ele trabalha também nesse departamento de cultura, ele vai criar a discoteca pública municipal. O que era essa discoteca pública municipal? Era uma espécie de locadora, digamos assim. As pessoas buscavam emprestar vinis, né, daquela época, e iam à biblioteca, o departamento de cultura, né, a Biblioteca de São Paulo. Hoje a Biblioteca de São Paulo recebe o nome dele, né, que é a Biblioteca Mário de Andrade, que fica ali no centro de São Paulo, né. Eu já fui umas 5, 6 vezes, é muito gratificante você entrar, porque é super organizada aquela biblioteca, sabe. E, enfim, tem o busto dele lá, inclusive, né, um busto bem interessante. E aquela atmosfera da biblioteca parece que você se sente, né? E eu acredito que ele tenha frequentado, além de ter recebido o nome dele, né, eu não sei bem, mas talvez ele tenha frequentado aquela biblioteca. Então, como eu disse a vocês, a Oneida Alvarenga, que era uma fiel amiga, passa a admirar muito ele quando ele vai trabalhar, né, como professor, e ele vai chamar ela para poder coordenar essa parte da discoteca pública. Ele convida ela, tá? E o que acontece? Ele sai de professor do conservatório e é nomeado nesse departamento, chefe de departamento de cultura. Durante esse período ele vai ter um projeto sobre os parques municipais destinados às crianças, tá? Então ele vem cheio de inovações na gestão do prefeito. O prefeito naquela época era o prefeito Fábio Prado, prefeito de São Paulo, tá? E o ano de 38 é um ano que ele se vê com uma frustração muito grande, porque ele se dedicava muito como chefe do departamento de cultura. Ele tinha muitos projetos encabeçados, projetos prontos, né? Mas o que acontece? Ele é mandado, ele troca a prefeitura, né? Troca o prefeito, e ele, como tinha um cargo comissionado, ele acaba sendo demitido, sendo exonerado. E nesse período que acontece isso, foi um período frustrante para o Mário, porque ele estava dando um gás total, né, na sua atuação, né, como secretário nomeado, né, chefe do departamento de cultura, na verdade. E aí ele vê essa possibilidade ruim, uma possibilidade que foi péssima para ele. Mas o que ele faz? Ele vai buscar emprego no Rio de Janeiro. Ele se muda no Rio de Janeiro, mesmo sabendo que ele não ia se adaptar. Ele consegue um emprego como professor catedrático de Filosofia e História da Arte na antiga Universidade do Distrito Federal, que é a Universidade do Brasil, né? E aí o que acontece? Ele vai morar ali na região da Glória, na região do Catete, tá? Isso está muito bem. Eu li a última biografia, uma das únicas biografias dele, tá na minha estante, tá? Então fala muito desse período que ele ficou no Rio. Então ele levou uma vida muito desregrada, muito boêmia. Ele ia para os bares, ele ia frequentando, né, os locais desses intelectuais, né, tá? Então, quer dizer, ele passa a viver uma vida muito desregrada. Ele vai morar na rua Santa Amaro, para vocês terem uma ideia, ali no bairro da Glória. Existe lá esse endereço onde ele fixou residência, tá? Era uma casa de aluguel, mas ele disse uma vez que ele se sentia muito sozinho naquele local, ele tinha medo de ser roubado, né? Ele morava sozinho, né? Então ele vai permanecer no Rio durante esse período, ele vai ter contato com vários escritores também cariocas, né? E depois ele resolve, em 1941, resolve voltar para São Paulo, tá? E daí ele vai ter uma chance de trabalhar no CIFAM, que é o IFAM, né, que é de hoje, né? Que aí ele vai promover o quê? Uma espécie, vai ser fiscal do restauro de algumas igrejas, né? A igreja de São Miguel Paulista, né? Enfim, e aí ainda continua colaborando nos jornais de Diário de São Paulo, na Folha de São Paulo, escrevendo também crônicas, né? Escrevendo colunas, enfim, textos quase de forma diária, né? O Mário de Andrade tinha uma obsessão pela escrita, né? Então deixou muita coisa também inacabada. Como eu disse também, a Ópera Café. A Ópera Café, ele trabalha essa questão dos trabalhadores, os estivadores do Porto de Santos, né, que perderam seu emprego em consequência da crise da Bolsa de Nova York, da crise do café, né, da crise de 29. Então, quer dizer, ele escreve um texto chamado Café. É um texto que quase ninguém conhece. Então, um texto que não tem, inclusive, se eu não me engano, não foi publicado em formato de livro, tá?
Existe um estudo, apenas um estudo, digamos, de caráter, de dimensão, digamos ali, dimensão criativa, ou seja, de estudar a gênese dessa criação do café, inclusive na crítica genética, né, dos pesquisadores do Instituto de Estudos Brasileiro, na USP, que é coordenado pela professora Thelê Ancona, e pelo professor Marco Vinícius de Moraes, que é um professor também, autoridade no conhecimento da obra do Mário de Andrade. Então, quer dizer, ainda nesse período, ele vai escrever, depois um pouco, em 43, ele vai escrever Carro de Miséria, escreveu e publicou no Aspecto da Literatura Brasileira. O que é essa obra, Aspecto da Literatura Brasileira? Como exerceu o papel de crítico literário, é uma obra de crítica literária também. Então ele fala muito, tá? Além da coluna Táxi, no Diário Nacional, que ele tinha também uma coluna de crítica. Então toda essa, digamos assim, esse burburinho, essa efervescência acadêmica, intelectual, a chegada do Blaise Cendrars, a chegada do casal Dinistrot, Lévi-Strauss e Dinistrot, né, que funda a cadeira de etnografia, o curso de etnografia na USP, né? Então, quer dizer, ele recebe inclusive esse casal, né, e vai participar com eles nessa fundação digamos, dessa disciplina, né, na USP, enfim. Ele tem contato muito com esses intelectuais. Então, digamos ali, que ainda nesse período ele vai escrever também o Baile das Quatro Artes, que também é crítica, e Os Filhos de Candinha, que são crônicas. No ano de 44, ele escreveu e publicou Lira Paulistana, que é uma coletânea de poemas. Tá? Então ainda publica, um pouco antes de sua morte, Mundo Musical, e ficou inacabado o Banquete. O que trata o Banquete? O Banquete ele busca no próprio, por influência da República de Platão, né? Ele cria um banquete visionário, especulativo, né? De 4, 5 pessoas conversando sobre as refeições, enfim. Eu cheguei a ler, já faz tempo que eu fiz essa leitura, foi em 2010, 2011, né? Mas é uma obra muito emblemática também para entender o seu pensamento. Bom, em 1945 ele já está adoecido, já está muito mal, tá? Então ele acaba por vítima, né, dessa condição de sedentário, ele fumava muito, enfim, essa tristeza que ele amargou também durante a sua vida, esse estresse constante, ele acaba tendo um ataque fulminante no miocárdio, né? Então morre de coração na Rua Lopes Chaves, no próprio endereço, no número 546. E está enterrado hoje no cemitério da Consolação, né? E o túmulo dele é muito visitado também. Bom, eu confesso a vocês aqui que seria muito árduo eu dizer a vocês aqui, e, digamos ali, difícil eu apontar todos os detalhes da vida do Mário de Andrade. O que eu quis aqui é esboçar de uma forma, digamos ali, panorâmica, né, dando um detalhamento ali panorâmico sobre a vida e a obra dele, mas eu desperto a curiosidade de vocês para que vocês possam apresentar seminários sobre a obra do Mário, entender mais um pouco sobre a obra dele, a vida e a obra, né, explorar um pouco o Macunaíma, né, o Baile das Quatro Artes, explorar o Banquete, explorar também o livro Macunaíma, né, já tinha dito, o Turista Aprendiz, né, mais essa parte da prosa, né, que é a nossa disciplina voltada à ficção de prosa, né. Uma frase que é muito emblemática dele, né, que ele dizia: eu sou 300, eu sou 300, sou 350. Né? Isso traz a todo momento essa característica do polígrafo que ele foi, né, um intelectual arrojado, destemido, né, capaz de até enfrentar as inúmeras barreiras, né, que os invejosos impuseram. Então muitas pessoas viam ele, né, como uma figura muito transformadora, muito inconstante, mesmo depois dele ter lido Ode ao Burguês lá no Teatro Municipal, né, que se torna um pouco mais até famoso, né, e por isso também, né, apesar de ter sido uma figura muito conhecida no meio intelectual brasileiro, e a leitura de Mário sempre nos desperta um prazer constante, uma curiosidade constante, porque a cada momento que nós lemos uma carta, um conto, uma crônica, um romance,
isso nos desperta ainda mais a nossa vontade de verificar que ele foi um intelectual múltiplo, desses que não existem hoje, né? Porque essa capacidade múltipla, de múltiplas facetas, volto a essa expressão novamente, para caracterizar essa densidade erudita que Mário teve, né? De falar outro idioma, de ter uma motivação, né? De se aproximar das minorias, como ele fez, né? De ele aproximar, de mesmo ele sabendo que era um intelectual de gabinete, não poupou esforços de ir até as terras mais longínquas, né? Como foi o caso, ele foi ao norte, foi ao nordeste, né? Para poder resgatar esse potencial do folclore, né? Para resgatar esse potencial dos trabalhadores, para resgatar muito mais do que isso, para resgatar a brasilidade, né? O jeito de falar. Não à toa ele escreveu a Gramatiquinha, que eu já mencionei a vocês também, né? Que é uma espécie de ensaio sobre a questão do falar brasileiro. Inclusive, vou enviar o ensaio a vocês possam fazer a leitura, mas aqueles que tiverem curiosidade, troquem uma ideia comigo, enviem e-mail, né? Aqueles que queiram comprar o Turista Aprendiz, queiram falar sobre essa obra na nossa disciplina, né? Queiram fazer relações, eu tinha mencionado o Torturado, né? Do Itamar Vieira Júnior, que é uma obra muito expressiva na nossa atualidade, já foi traduzida para alguns países, recebeu alguns prêmios, né? Já vendeu mais de 100 mil cópias, 100 mil livros vendidos, então eu também gostei muito do livro do Itamar Vieira Júnior. Então peço a vocês, todos, que alimentem essa curiosidade. E é isso, pessoal. Existem muitas dissertações, teses também, estudos sobre Mário de Andrade. O Turista Aprendiz ainda é pouco estudado, por mais que a partir de 2010 o texto tenha sido lido nas universidades e tudo. Sugiro a vocês um trabalho do Marcos Augusto Gonçalves, 1922, a semana que não terminou, que é muito relevante também para entender esse panorama histórico da semana de 22, que, como diz o Marcelo, né, é um processo, né, é todo um processo que funciona amparado com as artes plásticas, com a questão histórica, com a questão dos movimentos sociais, né, a questão, enfim, geográfica, folclórica, regional, né? Então, deixa vocês aqui curiosos e tentem criar essa indagação, né, do que hoje a literatura a nossa contemporânea ela existe de paralelo com a literatura dos modernistas, né? Qual foi a contribuição que eles deixaram? Aqui eu quis dizer um pouco sobre Mário, mas outros escritores também alimentaram o mote dessa discussão, né? Então vocês podem também pesquisar outros escritores que eu já mencionei aqui na minha apresentação. Muito obrigado mais uma vez e fico à disposição de vocês. Um abraço, até logo.